Josué capítulo 4. Se eu vou ler o capítulo inteiro, tá? De uma vez, ele tem 20 e poucos versículos só. Todo mundo achou? Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão ali até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Até aí. Vamos orar? Pastor, ora sobre o Paulo que está internado. E parece que do que a Felipe falou, minha mãe falou, né, que acho que ele não vai voltar, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Se for da vontade de Deus que ele volte, se não for também está no mundo do Senhor. O que ele tem? Ele é para o menino. Tem data de polícia. Está acamado. E também, pastor, eu queria oração pelo Brett e pela Cláudia, que todos os dois pegaram Covid agora. Eles estão na Europa ainda ou estão nos Estados Unidos? Estão lá nos Estados Unidos. É a despedida deles, né? Foi um grupo, e no meio do grupo tinha alguém que estava com Covid, que não sabia, né? Então a despedida, aquele abraço, para lá e para cá, oração, chorão. Aí acabou infectando eles, não sei mais quantos. Todo mundo, talvez. Mas todos pegaram Covid. Bem, uma tá, eu sei que os dois, o pastor e a Cláudia, sim. Também. Vocês são espíritos, não? Estão saindo lá, é?
Acho que é negócio de missionário também. Que região que eles vão? Que região da Espanha? Dizem que já fica perto da África. Diz que tem, separa um rio. Bem no sul, então. Eu acho que é. Legal. Vamos orar, então? Amém. Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E podemos clamar a Ti, Deus, sempre que precisamos, sabendo que o Senhor ouve a nossa voz e que o Senhor atende os nossos chamados. Por isso te pedimos que o Senhor alcance agora, Deus, o sogro do Paulo, que está acamado lá no hospital, que o Senhor haja com a tua mão poderosa, Deus, curando a vida dele, Deus, se for da tua vontade, levando para si também, se for da tua vontade. O Senhor sabe todas as coisas e por isso nós entregamos ele nas tuas mãos. Que o Senhor esteja com a família também, Deus, durante esse tempo, que seja um tempo também de se chegar mais perto de Ti, Deus, de Te buscar cada dia mais. E que eles entendam, Deus, sempre que a Tua vontade é soberana e é sempre boa, perfeita e agradável. Te clamamos também pela Adriana, Senhor, que sofreu acidente no domingo. Abençoa a recuperação dela, das suas costelas, Senhor, das suas dores. Que ela possa logo, logo estar conosco novamente, Deus, toda disposta para fazer a Tua vontade, Senhor. Abençoa a sua família também, Deus, que está passando por essa situação toda, Senhor. Abençoa também o Brett, Deus, a Cláudia, que estão com Covid. Cuida deles, Senhor, que os sintomas sejam leves, ou que nem também apareça muito, Deus, mas que eles tenham também a confiança de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está tratando de tudo, Deus, e que nada foge do teu controle, Senhor. Abençoa a mudança deles para a Espanha também, Deus, que eles sejam usados para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, que é tão maravilhosa. Usa a nossa vida agora para trazer a tua palavra nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos aqui agora atravessando o Jordão, né? Então, como a gente viu semana passada, os sacerdotes colocaram os pés no rio e o rio parou de fluir, né? Vários quilômetros acima de onde ele estava, o Senhor parou o Rio Jordão e represou, né, o Rio Jordão, né? E o povo passou a seca, né? E aí a gente vê agora no capítulo 4 que o Senhor mandou Josué fazer algumas coisas. E o propósito disso, e o propósito desse capítulo 4 é fazer um memorial para que o povo se lembrasse do que aconteceu nesse lugar. Tá? O lugar exato da travessia do Jordão a gente não sabe, tá? Porque ali na região de Jericó, tá? Qualquer lugar da planície onde eles estavam ali era um lugar propício para eles atravessarem, né? Tem alguns lugares que eram mais fundos, que devia ter mais buracos, assim, mas tem lugar que tem mais plano para atravessar, tá? Mas como é uma área bem grande, assim, então até hoje os historiadores, arqueólogos, eles não sabem qual que é o lugar certinho, né? Pode ser vários lugares, né? Inclusive esse lugar aqui que é citado, Gilgal, né? É uma cidade que ela apareceu depois, né? Josué, ele está dando o nome do lugar, porque quando ele morreu, a cidade já existia. Mas antes deles atravessarem, não existia a cidade. Então, ela recebeu esse nome depois que eles atravessaram. E até hoje, também, os historiadores não sabem onde que é essa cidade. Existem 2 ou 3 localizações que eles acham que pode ser o local da cidade, né? Porque também outras cidades foram construídas na região, né? Então uma cidade vai sendo construída em cima da outra, então às vezes é difícil de saber. Então qual que é o memorial que Deus mandou construir? No capítulo 3 a gente viu que o Senhor mandou escolher um homem de cada tribo, né? 12 homens. Então, e agora ele chama esses 12 homens que não tinham passado com o resto do povo. Eles ficaram do lado leste do Jordão, né? Esperando todas as tribos passarem
E quando todo mundo passou, o Senhor vem e fala com o Josué e fala: agora pega os 12 lá e manda eles pegarem as pedras. Então eles foram até onde os sacerdotes que estavam segurando a arca estavam, né? E ali daquele lugar, em volta ali, eles pegaram, cada um pegou uma pedra para construir um altar. Tá? Não foi pedrinha de brita, pedrinha de brita, né, de construção, foi pedra grande, né, que ele fala aqui, para colocar no ombro, né? Não é pedrinha de... vou pegar um saco de cimento, não, é pedra grandona assim, né, que para levar no ombro. Pegou uns caras fortes, né? Porque eles não andaram um pouco com a pedra, eles andaram alguns quilômetros com a pedra, até o meio do acampamento que eles fizeram depois que atravessaram, né? E ali cada um colocou a pedra ali e foi montando o altar. Esse tipo de monumento, né, era muito comum não só de Israel fazer, mas outros povos, não só da região, mas do mundo todo, né? Vários povos do mundo todo tinham essa prática de construir esses tipos de altares ou de monumentos para lembrar alguma coisa, né? De acordo com a nação ou com o povo, esses altares eles podiam ser monumentos bem suntuosos, como poderiam ser também simples como esse. 12 pedras empilhadas, né? Só que se você vê 12 pedras empilhadas, o que você vai pensar? Elas foram empilhadas aí por acaso. O vento passou e empilhou as 12 pedras. É isso que você pensa? Não, alguém fez isso, né? Então, se alguém fez isso, tem um motivo de ter feito isso, tá? E a gente vê aqui pelo texto, o Senhor vai explicar para Josué o que é para ele dizer para a nação, do porquê fazer aquilo, tá? E esse memorial é exatamente isso, para que quando os descendentes deles passassem por ali, olhassem para aquela pilha de pedras, perguntassem: o que são essas 12 pedras aí empilhadas perto do Rio Jordão? E aí os pais poderiam dizer para os filhos que o Senhor, com mão poderosa, cortou as águas do Rio Jordão para que toda a nação de Israel passasse a seco para o outro lado do rio para começar a conquista da terra. Tá? E essa é uma memória poderosa, concorda? A responsabilidade dos pais, né? A responsabilidade dos pais. Né? Já aconteceu com você de fazer assim: nossa, eu tenho que guardar essa coisa num lugar seguro para não perder. E você perdeu? Você não lembra de guardou? Eu perdi, mas eu tô achando. Tem que estar em algum lugar, né? A ideia aqui é: vocês têm que lembrar o motivo daquele monumento que está ali. Não pode esquecer. Vocês têm que olhar para aquele monumento e lembrar que aquele monumento foi construído para lembrar de que o povo do Senhor passou a pé seco o Rio Jordão, porque o Senhor segurou as águas do rio. E segurou por quanto tempo? Até todo mundo passar. Aí foi secando, foi criando água. Depois a água desceu. E não foi só essas pedras que o Senhor mandou que Josué pegasse. No mesmo lugar onde os sacerdotes estavam segurando a arca, ele colocou também 12 pedras ali, não sei se para lembrar, porque quando as águas subissem novamente, ia cobrir, né? Então não dá para saber se foi no lugar onde o rio sempre estaria cobrindo as pedras, ou foi num lugar onde somente quando a cheia do rio aparece que cobre as pedras. Então quando está no fluxo normal do rio, dá para ver as pedras, né? Então mas ali não foi levantado nenhum altar, não. Ele colocou também as pedras ali, 12 pedras.
Né? Então, uma é para lembrar o que aconteceu, e o outro para lembrar o lugar onde aconteceu, onde os sacerdotes estavam em pé com a arca da aliança. E tudo isso aqui vai acontecendo. Lembra que a gente já viu nos capítulos anteriores, né, que o medo do Senhor estava sobre todos os povos da terra ali, né? Quando os espias foram até Raabe, o que ela falou? As pernas de todo o povo estão como derretido, né? Está todo mundo comendo, ninguém consegue nem levantar a arma, né? Isso porque o povo ainda estava do outro lado do Jordão. E agora você imagina, durante o dia, o povo lá de Jericó, olhando em direção ao Rio Jordão, vê que o rio parou de correr e que aquela multidão começa a atravessar o Rio Jordão. E não para de atravessar, e o rio continua parado. Tá? O medo aumentou ou diminuiu? Aumentou. Tá? Antes tinha o Jordão entre eles, agora não tem nada. Né? É só o Jericó aqui e eles acampados na frente. Né? O medo vai aumentando ali na cidade de Jericó. Além disso, o texto fala aqui no versículo 11, né, que quando todo o povo passou, né, passaram também os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó, que é as mesmas tribos que iriam ficar do lado leste do Rio Jordão, só que eles tinham prometido para Moisés, diante do Senhor, que eles iriam com o resto do povo para conquistar o restante da terra. Então, o texto faz questão de falar que 40.000 homens atravessaram o Jordão junto com o povo. Não atravessou a tribo inteira, as tribos inteiras. As mulheres e as crianças ficaram do lado leste, já na região que eles já tinham conquistado. Teve um tempo lá para eles se estabelecerem até chegar o momento da travessia do Rio Jordão. Então isso é importante também, isso vai ser repetido algumas vezes aqui no texto, para lembrar que essas tribos fazem parte também do povo que está do outro lado do Jordão. Que embora tenha o Jordão separando eles, eles continuam um povo só. E outro texto aqui, versículo 14 também, é importante a gente salientar. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. E no final, versículo 22. Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então, a comparação de Moisés com Josué sempre iria existir. Então, para o povo respeitar Josué da mesma forma que respeitava Moisés, o Senhor faz um milagre parecido com o de Moisés. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, matou os exércitos de Faraó, matar também o povo de Jericó agora na frente. Então, ele está mostrando para o povo que Josué realmente é o líder escolhido por Deus para levar o povo à frente. Se Moisés já teve problema com
outras lideranças, né? Outras pessoas do povo, o Senhor estava fazendo com que Josué não precisasse passar por isso. É que todos respeitassem a autoridade dele, e foi isso que ele fez aqui, né? Como a gente viu no versículo 14, que o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel. E Josué dava ordem e até os sacerdotes obedeciam, né? Porque ele era o líder da nação agora. Uma coisa que a Bíblia sempre mostra para a gente, sempre nos faz lembrar de fazer, e que a gente sempre esquece, é de criar memoriais para nos lembrar da glória de Deus na nossa vida. Normalmente a gente lembra no nosso aniversário, no ano novo, né, quando a gente para pensar no ano que passou. Mas tem situações em que vale a pena a gente marcar para lembrar de tudo aquilo que Deus fez, né? E é uma coisa que eu mesmo falho, porque essa semana, ontem, né, completou 7 anos da minha ordenação ao ministério. Eu nem lembrava. Foi o Facebook que me lembrou, apareceu as fotos lá né, no culto, foi o culto de ordenação lá no Casqueiro, né? Eu nem lembrei, o Facebook me lembrou, né? Aí eu mandei para o Lucas, hoje foi meu aniversário de ordenação, que a gente estava conversando sobre a ordenação dele, sobre o culto e tal. Então foi até engraçado que aí eu olhei o Facebook e estava lá nas fotos, né? E a minha ordenação era um evento importante na minha vida, no ministério. A igreja estava cheia, né? A igreja estava cheia, né? Então, a gente vai comemorar o aniversário da nossa igreja, né, mês que vem, né? Por que a gente comemora? Só porque comemorar? Só para comer bolo depois? Glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. É o memorial, né? É o memorial, né? Não importa quantas dificuldades, quantas tribulações a nossa igreja tenha passado, o Senhor continua abençoando, continua usando a nossa igreja, né? Tem coisa para melhorar? Tem coisa mais para fazer? Tem. E a gente tem que colocar a mão na massa para fazer. Porque esse memorial aqui não era para o povo pensar, acabou, chegamos, nós vamos descansar. Não. Eles iam ter mais 7 anos de guerra aqui. Eles não podiam baixar a cabeça, né? O memorial nos lembra também de que não é pela nossa força que a gente vai, mas é pela força do Senhor, né? Segunda, a gente estava lá no aniversário da Rosa, e aí? Foi pela graça de Deus que ela está com vida, né? Sim. E Ele deu para a bênção dela completar os 55. Sim. Né? Já passou do meio século, meio século mais 5. Amém. Né? Então, o que o mundo vê na celebração do aniversário não é aquilo que a gente deve ver. Né? O aniversário é o memorial da glória de Deus na nossa vida. Sim. Né? Todo mundo gosta de comer salgadinho, de comer bolo, tomar refrigerante, ganhar presente. Né? Eu gosto. Você gosta? Todo mundo gosta. Mas esse processo do nosso coração, da nossa mente, de levar essas coisas para quem merece, para quem é digno de receber o louvor, de receber a glória, né? Muitas vezes a gente, nas coisas mais simples da nossa vida, a gente acha que a gente é digno de alguma coisa, que a gente merece alguma coisa, né? Quantas vezes você, depois de um dia cansativo de trabalhar, de fazer um monte de coisa, deitou no sofá para descansar e falou: nossa, eu mereço isso, né? A gente não merece nada. O que a gente pode descansar?
Pode. A gente pode assistir um filme, pegar um livro, pegar a Bíblia para ler, né? Descansar. A gente pode fazer tudo isso. Tá? Mas a questão é, por que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo? Eu vou descansar só porque eu mereço descansar, porque eu trabalhei muito? Não. Eu vou descansar porque o Senhor me abençoou com o trabalho durante o dia, porque o Senhor me abençoou com um monte de coisa para fazer durante o dia, e agora eu vou descansar. Né? Como o próprio livro de Eclesiastes diz, tem hora de trabalhar, hora de descansar. Sim, né? É a pandemia. Tem hora de ficar longe, tem hora de ficar perto. Né? Toda a nossa vida, tudo aquilo que acontece na nossa vida, deve servir como um memorial. Não quer dizer que a gente vai sair por aí pegando pedra para construir altar no meio do nada ainda, né? Fazer um monumento. Mas como que a gente pode fazer isso? O Facebook já ajuda a fazer. Né? Você pegar foto, pegar coisa do dia, marcar, escrever na agenda, marcar na agenda, né? Para lembrar nos anos seguintes. Existem muitas formas que a gente pode fazer isso. Mas já aconteceu com você de olhar para alguma coisa que você ganhou, assim, falar: caramba, esse aqui foi o presente de fulano de tal, né? Isso aqui me abençoou muito e tem me abençoado até hoje. Já aconteceu? Já. Como é gostoso isso, né? Eu tenho tanta coisa que eu ganhei em casa, assim, de um monte de gente, e eu falo assim, quando eu olho pro meu guarda-roupa, por exemplo, eu não lembro de ter comprado roupa nenhuma. Eu olho e falo, isso aqui foi presente, isso aqui foi presente, isso aqui foi presente, isso aqui foi presente. Acho que a única coisa que eu comprei mesmo, assim, eu comprei, para mim foi cueca e meia. É porque diz que não convém ajudar, né? Se fosse a Vanessa dando, tudo bem, né? Mas de resto, de calça, bermuda, assim, caramba, tudo presente. Sapato, né? Dos meus sapatos, um que eu comprei. Todos que eu tenho, os outros eu ganhei. É uma bênção, né? Sim. E eu, toda vez que eu vou vestir alguma roupa, se eu lembro de quem é, eu falo: isso aqui eu ganhei de fulano. Né? Vou calçar o tênis, ganhei de ciclano. E eu lembro dos grandes feitos de Deus por mim. É o memorial. É o memorial. Né? Isso faz o que no nosso coração? Agradecer. O nosso coração se enche de gratidão. Sim. E a gente vê que qualquer situação que a gente venha passar, o Senhor está cuidando. Porque se muitas vezes Ele nos dá coisa quando a gente não precisa, imagina quando a gente precisa. Né? E já aconteceu várias vezes, assim, de eu pensar um negócio comigo de manhã, né? E à tarde de eu responder, preciso tal coisa, eu vou ver se dá para comprar, e à tarde chega, eu ganho. O negócio. Como assim, né? Não falei para ninguém. Mas eu falei com quem? Com Deus. E às vezes eu nem falei com Ele, eu só pensei. Ele conhece o nosso pensamento. Ele conhece o nosso pensamento. Tá? Então, o memorial, ele serve para nós nos lembrarmos e também para gerações futuras conhecerem os grandes feitos de Deus na nossa vida. O que Deus fez por você? Que você pode deixar para a próxima geração? Muita coisa. Para por mim, pelo menos.
Por mim foi muita coisa que eu fiz. Se fosse contar tudo, a senhora podia escrever um livro. Né? Todos nós que vamos escrever. Sim. E quando a gente começa a lembrar de coisas que a gente já tinha até esquecido. Fazia tempo que a gente não lembrava do que aconteceu. Mas Deus vai fazendo. Né? Isso é um exercício que nos leva à gratidão e nos leva ao contentamento de lembrar de que Deus está cuidando, Deus está abençoando. Amém? Amém. Pastor, essa semana eu sonhei com uma jovem bem bonita. Minha esposa. Uma jovem bem bonita, assim, e ela para mim fazer tratar do memorial. E ela vinha um livro assim, só para lembrando, né? Para mandar. Aí eu achei assim, mas eu fiquei pensando, será que esse sonho chama para mim? Né? Eu já sei que é sonho, eu sou desse sonho assim, né? Aí eu mudei, fiquei pensando, mas memorial. Agora a senhora está sabendo. O quê? A namorada do neto dela. Então, e olha, aí eu pensei que você estava falando, fica lá, aí ele falou que logo não teve neto. Eu falei, o quê? Eu teve neto? Aí, meu marido tinha que perguntar se não vai deixar eu ficar casando, Pastor, então, por exemplo, aquele cemitério que tem em Santos, que é memorial, e eu já vi vários, até igreja também, igreja memorial, é também para a gente ter lembrança? O nome da igreja é isso. Qualquer memorial é para lembrar. No seminário. O cemitério é a mesma coisa, para lembrar das pessoas que morreram. É por isso que chama memorial. As coisas mais simples que às vezes a gente tem dúvida, né? Pastor, o senhor já terminou? Sim. Já? Me diga uma coisa, o senhor estava lendo aí e falando, quando Deus falou para Josué para ele separar 12 homens, 12 tribos, né? Aí essas 12 tribos eram os filhos de Jacó? Sim, são os descendentes dos filhos de Jacó. Porque depois o senhor falou que Rubem, aí e o outro lá foi passando, aí eu fiquei na dúvida. Eu digo, será que os 12 ficaram lá atrás e passou só 2 ou 3? Não, eles passaram junto com os outros. Rubem, também a tribo de Manassés, e Gade. Sim. Tribo de Rubem, a tribo de Gade e a tribo de Manassés. Meia tribo de Manassés. Passou todo mundo. O que eu falei que ficou foram só as mulheres e os filhos. Aqueles que não tinham idade militar para. Outra coisa também, Josué era Oséias. Aí ele passou a ser Josué quando perto do Moisés morrer? Não, o nome dele já aparece como Josué lá atrás. Lá em Êxodo. Mas a gente não sabe quando que mudou o nome dele. O que aconteceu para mudar. Mas, a raiz dos dois nomes é a mesma, ou parecido, Oséias e Josué. Mesma raiz. Sim. E as pessoas vão se batizar de forma que assim, aqueles aventureiros assim, legal, se não foi batizado ainda, ser batizado no Rio Jordão, é uma boa. Sim.
Aí já é mandinga, né? A menina dele, que é uma moça também. Você vê que você vai poder enviar, mas Me deu um também. Tá lá. e é exato que tem para vender lá, que é engraçado, que eles vendem exato no plano já. Você vê, não pode se ela está passando por um pegado. Mas só se levar garrafinha daqui e já colocar no euro. Então, por isso que você está para terminar descanso, aí não tem nada mais. E é muito interessante, né? A gente também saber, né? Saber fazer pessoa é bem sucedido, sabe fazer as coisas bem, é bem sucedido, tá tudo certo que ele faz, mas ele não está falando. Foi eu comigo também, né? Eu tinha meu trabalho, minha força, né? Aí graças a Deus você caiu na real. Aí eu falei, tá vendo? Ele ficou na real. E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Sim, todos nós, mas é tipo É uma das tentações mais fortes que o orgulho, né? Honra própria. E é coisa que o Senhor estava falando para o povo aqui, né? Memorial para lembrar que é pela mão do Senhor. E eles não fizeram nada para fazer. E isso se aplica também à nossa salvação, né? O que a gente fez pela nossa salvação? Nada. Ele fez tudo. E ele já deu memorial para a gente lembrar disso. Qual que é? Memorial. Jesus, ele nos escolheu. Não, qual que é o memorial para lembrar da nossa salvação, do sacrifício? A ceia e o batismo, né? Os dois memoriais que ele nos deu para lembrarmos que ele fez tudo nas nossas vidas. Amém? Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor é quem tem todo o poder no céu e na terra. Amém. E que com o teu poder o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E queremos, Pai, sempre nos lembrar que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos vem de Ti, Senhor. Que a gente não fez nada para merecer o Teu amor, não fez nada para merecer a salvação, mas o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos Teus filhos. Que possamos sempre nos lembrar dos Teus grandes feitos, das Tuas grandes maravilhas, e possamos contar às gerações futuras tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que a gente jamais canse de proclamar os Teus maravilhosos filhos. Nos guarda de todo mal, Deus, nos junte novamente, Deus, para proclamarmos a Tua palavra, para cantarmos a Ti e agradecermos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém.